Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse aqui é o quarto exercício dessa listinha que está aqui na descrição. Então, se você quiser, pausa aqui o vídeo, vai lá, dá uma olhadinha nesse exercício 4. Se ele te interessar, você volta aqui e segue assistindo com a gente, beleza? Depois da vinheta, a gente conversa mais um pouquinho e eu inicio a resolução. Isso aí, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Ricardo Marconato, responsável aqui pelo canal Exercitando a Química. Se você não sabe da novidade ainda, aqui na descrição tem um link para um formulário onde você pode votar para o tema da próxima semana. Qual tema você quer que eu resolva exercícios na semana seguinte. Então, fica aberto direto, toda quinta-feira eu faço um fechamento, divulgo quais são os temas escolhidos para a semana seguinte, e aí o formulário fica aberto constantemente, você vai lá e vota à vontade, beleza? Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita no canal, te convido a se inscrever, já deixa aquele joinha no vídeo, se você não gostar depois você vai lá e tira, não tem problema, beleza? E se você quiser também, ativa o sininho para receber as notificações. Também, se você quiser me seguir no Instagram, fica aqui o meu endereço lá no Instagram. Tá? Vai ter conteúdos também, exercícios, mas alguns resuminhos teóricos para vocês. Então agora vamos para a resolução desse exercício 4. Muito bem, estamos aqui com o exercício 4 em dois balões distintos. As substâncias A e B foram colocadas em contato com dicromato de potássio em meio ácido, a temperatura ambiente. Nessas condições, o dicromato é um oxidante brando. Está colocando isso aí para a gente. No balão contendo a substância A, foi observada a formação do ácido propiônico, que é um outro nome do ácido propanoico. Né? Enquanto no balão que continha a substância B, formou-se acetona, propanona. As substâncias A e B são, respectivamente, então eu tinha alguma coisa lá no balão que formou ácido propanoico, no balão A, e alguma coisa no balão B que formou cetona. Então vamos colocar aqui as duas situações. Então no balão A eu tinha alguma coisa que, submetida a uma oxidação, formou o ácido propanoico. Vamos representar ele aqui assim, ó. Ácido propanoico. No balão B eu tinha uma substância que formou a propanona, tá? Que é uma cetona. Então vamos lá, quais são as possibilidades para descobrir os reagentes, tá? Então aqui, ó, a gente está falando de uma reação de oxidação, né? Ó, um oxidante brando ali nessas condições do dicromato. Então as substâncias que eu tinha inicialmente nos balões foram oxidadas. Para eu descobrir qual é o reagente que foi oxidado, se eu sei a estrutura do produto, eu tenho que pensar o inverso, né? Eu tenho que pensar na redução. Então, quais são os produtos de uma redução de um ácido carboxílico? Tá? Então, o ácido carboxílico, se eu fizer o contrário da oxidação, é redução. Se eu reduzir o ácido carboxílico, num primeiro momento, então a ideia da redução e da oxidação, quando a gente está falando de compostos oxigenados, é a seguinte. A oxidação, eu aumento a quantidade de carbono-oxigênio, ligações carbono-oxigênio, e a redução, eu diminuo a quantidade de ligações carbono-oxigênio. Uma consequência disso é que na oxidação eu tenho que tirar hidrogênios, então eu reduzo a quantidade de carbono e hidrogênio, e na redução eu tenho que aumentar a quantidade de oxigênios, tá? Porque ao adicionar e diminuir a quantidade de carbono, ligações carbono-oxigênio, eu tenho que acertar as valências, tanto do oxigênio quanto do carbono, a quantidade de ligações que eles fazem. E aí os hidrogênios entram para completar isso, né? Seja para não deixar que o oxigênio faça 3 ligações, ou não permitir que o oxigênio fique fazendo uma ligação apenas. Da mesma forma o carbono. O carbono não vai poder fazer 5 ou 3, ele vai ter que fazer 4. Então eu vou colocar ou tirar hidrogênios para resolver isso, tá? Tendo isso em mente, vamos olhar para essa estrutura aqui. Como é que eu posso diminuir a quantidade de ligações carbono-oxigênio? Então, nesse caso, o ácido carboxílico, tá? Eu teria 2 oxigênios, você poderia pensar, eu vou mudar, eu vou colocar um OH aqui, né? Não vai rolar porque ele voltaria de novo para o C dupla O. Então aqui, o OH é o que vai ser o primeiro a ser mudado. Então aqui, este OH vai sumir e eu vou ter um aldeído. Então, um aldeído é oxidado a ácido carboxílico, o ácido carboxílico é reduzido a aldeído.
Se eu fizer o contrário, ainda dá para fazer mais aqui, ó. Eu posso pegar o aldeído e fazer mais uma redução. Eu posso diminuir a quantidade de ligações carbono-oxigênio, tá? Então, se eu pegar aqui, ao invés de ter C dupla O, eu posso colocar apenas um OH. E o H continuaria ali e eu colocaria mais um hidrogênio, porque agora este carbono estaria fazendo duas ligações, uma com o carbono, outra com o oxigênio. Tem duas posições faltando, tem dois hidrogênios escondidinhos ali. Então, aqui, na situação lá do frasquinho A, eu poderia ter este álcool, que seria oxidado a aldeído e depois ácido carboxílico, ou eu poderia ter só esse aldeído, que seria oxidado a ácido carboxílico. No frasco B, a redução da cetona, então eu vou diminuir a quantidade de ligações carbono-oxigênio, ó, tinha duas, eu fiz uma, e agora é aquela história de eu tenho que colocar hidrogênios para arrumar aí as valências. Então o oxigênio só está fazendo uma ligação, coloquei mais um hidrogênio ali, agora ele está fazendo duas. E nessa representação o hidrogênio já fica subentendido aqui como ligado àquele carbono do meio, tá? E aqui não tem mais o que fazer, né? Eu poderia aqui, se eu fizer uma redução de um álcool, vai para um hidrocarboneto, tá? Mas aqui não vai ser o caso. Até aparece aqui opções, tá? Para que a gente tenha isso. Mas vamos parar por aqui e agora analisar as respostas, tá? Então, o que está sendo perguntado? Né? As substâncias A e B são, respectivamente, então, o que era o A, o que era o B, tá? Então, o A pode ser tanto esse quanto esse. Esse aqui é o propan-1-ol e esse aqui é o propanal. E a substância B vai ser aqui o propan-2-ol, tá? E vamos ignorar aí a parte de hidrocarbonetos, tá? Porque até não seria um hidrocarboneto, não seria oxidado com esse oxidante que está aí diretamente. Eu poderia até pegar um hidrocarboneto e transformar nesse álcool, mas não por esse caminho aí que está representado na questão, beleza? Vamos lá então. A e B, respectivamente. Então, A pode ser ácido acético? Não, ácido acético é com 2 carbonos, e aqui a gente está falando de uma substância com 3 carbonos, né? Propanal é um aldeído. Propanal está aqui. Beleza, propanal poderia ser o A. E aqui 2-propanol, ou propan-2-ol. Opa, temos a nossa resposta, né? Então, essa substância aqui, ó, é o propanal. E esse aqui, o nome correto seria propan-2-ol, né? Ou 2-propanol, como está aqui. Então, beleza, a letra B é a nossa resposta correta aqui, tá? Na letra C, está falando, ó, butano e metilpropano já tem 4 carbonos. Aqui o exercício coloca para nós que são 3 carbonos, né? Propanal, ok, só que 1-propanol não. Se fosse o 1-propanol, seria esse cara aqui, ó, tá? O 1-propanol também levaria ao ácido propanóico, tá? E aqui, eu falei, propano, né? Para pegar um hidrocarboneto e fazer, ele não vai sofrer essa oxidação desse jeito aí, tá? E aqui está dizendo o propanal daria a propanona e não o propanal, o O está na ponta, né? Então, que é essa estrutura aqui. Portanto, aí letra B para esse exercício 4. E vamos ficando por aqui na nossa tela de encerramento. Então, agradeço aí se você assistiu até agora. Se não curtiu ainda, deixa o seu curtir e venha aqui amanhã, ou seja lá quando você ver esse vídeo, dá uma olhadinha que vai ter o exercício 5 dessa lista sendo resolvido para vocês. Até a próxima!